alunos, bem-vindos. Estamos na disciplina de Planejamento para o Ensino de Matemática, a aula 12. Eu vou continuar falando da relação entre os parâmetros curriculares nacionais e a Base Nacional Comum Curricular. Lembrando que a Base Nacional é um documento muito recente. Os parâmetros foram feitos bem antes da Base Curricular. Os parâmetros vêm nesse meio do processo. A Constituição de 88 prevê tudo isso, depois a LDB de 96, o Plano Nacional de Educação. Nesse meio tempo, os parâmetros curriculares foram elaborados e agora, em 2017, o MEC conclui a formatação da Base Nacional Comum Curricular. Então, na aula passada eu mostrei os parâmetros curriculares e como que eles são mais generalistas. E eu vou mostrar agora coisas da base e para a gente comparar com os parâmetros e perceber como que a base está começando a delimitar campos. Vocês vão ver isso bem claramente hoje. Tá? A Base Nacional, ela incorpora muita coisa dos PCNs, a ideia de competência e habilidade, ela incorpora muitas dessas ideias básicas. Agora estou começando a transcrever coisas que estão no documento que é a Base Nacional. Então agora essas frases dos próximos slides são todas tiradas da base curricular. O conhecimento matemático é necessário para todos os alunos da educação básica, então percebam a ênfase com que a base começa a trabalhar com essa ideia do todos, da universalização, aquilo que eu já apontei em aulas anteriores, 60% do que é ensinado tem que ser isso. Então, a importância da matemática, tanto pelas aplicações, como pela potencialidade de formação de cidadãos críticos e cientes de suas responsabilidades. São frases tiradas da Base Nacional. A matemática não se restringe apenas à quantificação de fenômenos. A matemática cria sistemas abstratos. Olha que interessante. No documento tem a ênfase em sistemas abstratos, que organizam e interrelacionam fenômenos do espaço, do movimento, das formas e dos números, associados ou não a fenômenos do mundo físico. Vejam que aqui tem uma ênfase, está delineado uma importância da matemática como ciência abstrata. Isso não era tão visível nos parâmetros curriculares, nos PCNs. Na base curricular, isso está dialogando com os PCNs. Apesar da matemática ser por excelência uma ciência hipotético-dedutiva, porque suas demonstrações se apoiam sobre um sistema de axiomas e postulados, é de fundamental importância também considerar o papel heurístico das experimentações na aprendizagem de matemática. Observam como que essa frase tirada da Base Nacional, ela é um pouco diferente das frases dos PCNs que eu mostrei na aula passada. Ela detalha um pouco mais, ela fala claramente a palavra axioma e postulado. Então ela diz, vai ter que ter lá na aula axioma e postulado. E vai ter que ter também a ideia de que muitas coisas se faz concretamente, né? A intuição matemática, o heurístico vai ter que estar presente. O ensino, aqui eu peguei a parte da Base Nacional que foca em ensino fundamental. Deve ter compromisso com o desenvolvimento do letramento matemático, definido como as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente. Importante isso, fala claramente na importância da alfabetização matemática, que é o letramento matemático. Os processos matemáticos de resolução de problemas, de investigação, de desenvolvimento de projetos, da modelagem, podem ser citados como formas privilegiadas da atividade matemática, motivo pelo qual são, ao mesmo tempo, objeto e estratégia para a aprendizagem ao longo de todo o ensino. Então, os processos de resolução e de investigação são privilegiados e devem estar tendo um aspecto importante na vida escolar. Considerando esses pressupostos, a articulação com as competências gerais, a área de matemática, lembra que na base curricular matemática é uma área à parte. E, por consequência, o componente curricular de matemática, dentro de cada área você vai ter componentes curriculares. Dentro da área ciências naturais, dependendo da série, é claro, você vai ter componentes curriculares que podem se chamar ciências, se for nas séries iniciais, ou nas séries mais avançadas você vai ter componentes curriculares que se chamarão física, química, biologia.
dentro da área de ciências. Dentro da área de matemática, a componente curricular provavelmente vai se chamar matemática. Devem garantir ao aluno o desenvolvimento de competências específicas. Olha que interessante. Está feito um zoom agora na matemática. Coisas que são competências específicas da matemática. São 9 competências, eu vou mostrar as 9 para vocês. Pois isso não é um tipo de documento que numa rápida explicação a gente absorve tudo. Então, fará parte da tarefa de vocês refletir sobre essas competências específicas. E depois a base vai mostrar programa a ser cumprido, tá? Então a gente vai fazer esse zoom. Então aqui, quais são as tais competências específicas? E lembra que competências são aquele conhecimento mais amplo, mais geral, que é fundamental para que o aluno possa exercer a habilidade de fazer uma coisa mais pontual. Identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e atuar no mundo, reconhecendo também que a matemática, independentemente de suas aplicações práticas, favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico, do espírito de investigação e da capacidade de produzir argumentos convincentes. Fantástico que um documento como a base curricular deixe isso bem destacado e é a primeira das competências destacadas. Essa é uma das funções da matemática na história da humanidade, essa questão do bem pensar, do organizar o conhecimento. Isso remonta aos gregos, que fizeram pela primeira vez essa organização da matemática como uma ciência dedutiva. A segunda competência, estabelecer relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da matemática, aritmética, álgebra, geometria, estatística e probabilidade, e de outras áreas do conhecimento e comunicá-las por meio de representações adequadas. Então, a importância de conectar a matemática com outras ciências. E isso fala claramente que é preciso ter o conhecimento disciplinar para conectá-lo com outras disciplinas. Conecta com uma coisa que eu mostrei do parâmetro curricular na aula passada, que falava na importância disciplinar ao mesmo tempo da importância interdisciplinar. Uma coisa não substitui a outra. A competência 3, fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes para interpretá-las, avaliá-las crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes. Isso é um objetivo bastante difícil para o ensino fundamental, é um grande desafio. Matemática, sim, trabalha com reconhecimento de padrões. Então, fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos, sim, isso é uma parte essencial da matemática, identificar padrões. Esperar que o aluno do ensino fundamental faça isso já é bastante ousado, e esperar que o aluno do fundamental faça isso nesse contexto aqui, investigar, organizar, representar, comunicar informações relevantes para interpretá-las em práticas sociais e culturais, é um objetivo muito difícil, mas é interessante porque ele, se for executado com modéstia, é muito interessante, porque isso é fundamental na matemática, o reconhecimento, né, dos padrões. Enfrentar situações problema em múltiplos contextos, incluindo situações imaginadas. Olha como tem ênfase na matemática abstrata. Como não tem ênfase em aplicação, aplicação, aplicação. O respeito à parte mais abstrata da matemática. Não diretamente relacionados com o aspecto prático e utilitário. A matemática como ciência abstrata está muito contemplada aqui. Expressar as respostas, sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens, gráficos, tabelas, esquemas, além de texto escrito na linguagem materna. É interessante essa competência. Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas. E eu comentei isso com vocês na aula passada. Bom, primeiro, os nossos alunos estão cada vez mais com equipamentos tecnológicos nas mãos, portanto, temos que nos transformar para incorporar as tecnologias.
E a visão que cada vez mais presente na sociedade, e que é um desafio para nós professores, o aluno enxerga que uma das funções dele é resolver o problema, não importa como. E que se ele achar a resposta de uma pergunta no Google, qual é a resposta? É o Google, ele achou a resposta. Então, cabe a nós mostrarmos a importância do que vem junto, que não é só fazer uma busca acrítica, é introduzirmos a parte crítica da busca. Agir individual ou cooperativamente, importantíssima essa competência do trabalho em grupo. Com autonomia, responsabilidade e flexibilidade. Aqueles de nós, professores, que já tivemos oportunidade de organizar atividades em grupo, sabemos como isso é difícil. Lidar com os conflitos que surgem entre os alunos, incentivar a cooperação, evitar que um aluno do grupo fique excluído, evitar que dentro do grupo de trabalho tenha algo do tipo bullying, evitar que um aluno não faça nada e queira ter os créditos. Isso é uma competência muito importante de transportar para os nossos alunos e que é muito difícil. Nós, professores, quem já tentou fazer isso sabe o quanto que é difícil criar, né, essa cooperação dentro do trabalho escolar. E está aqui numa das competências específicas da matemática. Interagir com os pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e desenvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos, na busca de soluções para problemas, de modo a identificar aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. A questão da inclusão, da diversidade, também, de novo, né, o trabalho coletivo com o respeito à diversidade. Isso é uma habilidade prevista que a matemática, né, uma competência que a matemática traga. Sentir-se seguro da própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções. É muito comum as pessoas não terem segurança no que sabem de matemática. Numa próxima aula eu vou mostrar para vocês um vídeo, um TED, em que um matemático espanhol fala um pouco sobre isso, e ele começa com uma anedota de que quando a gente fala para alguém que a gente é professor de matemática, invariavelmente a gente ouve alguém dizer: eu era horroroso em matemática, nunca entendi nada, mas o meu professor era muito ruim. De fato, há quase que não chega a ser um orgulho, mas é muito frequente as pessoas dizerem como se, eu era péssimo em matemática. A gente tem que trabalhar um pouco essa questão. E reconhecer que a matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos, que é uma ciência viva que contribui para a solução de problemas científicos. Vocês vão ver isso nesse vídeo que eu vou mostrar daqui a 2 aulas. Essa é uma competência importante da matemática. Eu vivo sugerindo, claro que cada um de vocês vai construir o seu caminho para desenvolver isso, mas eu vivo sugerindo o uso de história da matemática, história da ciência, mas no nosso caso matemática, como uma forma de mostrar isso, que a matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades, preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, diferentes locais. Acho que essa é uma competência para a qual a história da matemática pode ajudar muito. Bom, a Base Nacional fala em equivalência, ordem, proporcionalidade, interdependência, representação, variação, aproximação. Ideias matemáticas que têm que estar presentes na escolaridade do aluno. Essas palavras, né, interdependência, isso aqui tá me lembra a palavra de função, né, a relação entre duas variáveis. Equivalência, ordem, tem a ordem de grandeza, maior, igual, proporcionalidade, variação também tem a ver com função. Então, são ideias importantes dentro da matemática que tem que estar presente na formação dos nossos alunos. A base curricular fala em 5 unidades temáticas. Então, interessante, eles começam, veja que eu estou cada vez chegando num nível maior de detalhe.
Há uma unidade temática que chama números no ensino fundamental e que tem como finalidade desenvolver o pensamento numérico, o conhecimento das maneiras de quantificar atributos de objetos. Tem uma unidade que chama álgebra, que fala do desenvolver o pensamento algébrico, que é essencial para utilizar modelos matemáticos na compreensão, representação e análise das relações quantitativas das grandezas e das estruturas matemáticas, fazendo uso de letras e outros símbolos. Tem uma unidade temática que chama geometria, envolve, claro, o estudo de um amplo conjunto de conceitos e procedimentos. Então, se vê que já são 3 unidades, números, álgebra, geometria. Tem a unidade temática grandezas e medidas, que propõe estudo de medidas e das relações métricas. Então, isso está dentro da geometria, está dentro de álgebra, está dentro de vários lugares, né, a parte de grandezas, e que vai conectar muito matemática com outras áreas. E tem a unidade temática probabilidade estatística, que, claro, a abordagem dos conceitos, fatos e procedimentos nas situações de problema da vida cotidiana. Então, você veja que a base curricular falou em 9 competências específicas de matemática, é mais detalhada do que os parâmetros curriculares, chegou no nível de falar em 5 unidades temáticas e chega no nível de dizer matéria por matéria. Aqui eu tenho vários slides falando matemática, 9º ano do ensino fundamental. Para cada unidade temática, qual é o objeto do conhecimento? Olha como a base nacional detalha. No 9º ano de números, a necessidade de números reais para medir qualquer segmento de reta. Números irracionais, reconhecimento e localização de alguns na reta numérica. Potências com expoentes negativos e fracionários, números reais, notação científica e problemas. Então, olha, da unidade temática números, no 9º ano, todo jovem brasileiro deverá saber essas coisas que estão aqui. E isso tem que ser 60% do que é ensinado na vida do aluno no 9º ano. A base nacional ela faz esse zoom de chegar em cada série, em cada ano, com a unidade temática e o conhecimento específico que tem que ser ensinado. Ainda no 9º ano, porcentagem, problemas que envolvem cálculo de percentuais sucessivos, portanto, porcento de porcento, coisas do tipo inflação acumulada. Daí unidade de álgebra, funções, representação numérica, algébrica e gráfica, razão entre grandezas de espécies diferentes, grandezas diretamente proporcionais e inversamente, expressões algébricas, fatoração e produtos notáveis. Resolução de equações polinomiais de 2º grau por meio de fatorações. Vocês estão vendo o nível de detalhe para o 9º ano? Geometria. Demonstrações das relações entre os ângulos formados por retas paralelas interceptadas por uma transversal. Prevê aqui que todo jovem brasileiro vai ter a demonstração dessas relações. Relações entre arcos e ângulos na circunferência do círculo, semelhança de triângulos, relações métricas no triângulo retângulo, teorema de Pitágoras. Verificações experimentais e demonstração. Estão percebendo o nível com que a base nacional, ao contrário dos parâmetros curriculares, ela fez um zoom, chegou num nível de detalhamento e diz, olha, toda a escola do Brasil, quando isso estiver implantado, toda a escola do Brasil, no 9º ano, vai ter que ter a demonstração do teorema de Pitágoras. O aluno pode ver mais, não menos do que isso. E continua, retas paralelas, distância entre pontos, vistas ortogonais, grandezas e medidas, na unidade de medida utilizando informática, volume de prisma e cilindro, probabilidade, né, na unidade de probabilidade, análise de probabilidade de eventos aleatórios, dependentes e independentes, análises de gráficos divulgados pela mídia, elementos que podem introduzir erros na leitura. Vocês estão percebendo? Chega em planejamento e execução de pesquisa amostral e apresentação de relatório. Então, a base nacional ela vai num nível de zoom de cada ano, cada unidade temática de matemática, cada conhecimento que tem que ser ensinado. Imagino que muitos de vocês estão olhando para
para a aula e dizendo, mas será que isso vai acontecer de fato? Bom, esse é o aparato legal que nós temos hoje. É a base nacional, acabou de ser lançada e o nosso futuro imediato, e isso é uma exigência que vem do governo, tanto o governo federal quanto estaduais, municipais, as escolas, chegando a nós professores, temos o compromisso e a obrigação de implantar isso. É um desafio imenso. Bom, vamos continuar pensando sobre esse tema. Ainda falaremos um pouco disso nas próximas aulas.